Vó, conta pra gente uma história de fantasmas. Por favor, conta uma história de fantasmas. Sempre pedíamos isso para a minha avó, que Deus a tenha, quando ela nos visitava no final de ano. Na maioria das vezes não conseguíamos convencê-la, mas quando conseguíamos, ela tinha uma história diferente para compartilhar conosco. Experiências, ela dizia, que aconteceram ao longo da sua vida lá na sua terrinha. Em uma ocasião, ela aproveitou que meus pais não estavam, que tinham saído para comprar algumas coisas para assar. Ela olhou para mim e para meus primos, espiou pela janela e nos disse que estava prestes a nos contar algo que talvez não devesse, mas se queríamos uma história de fantasmas, íamos ter. Vocês sabem por que nunca passamos o final de ano na minha casa? Seus pais já contaram isso para vocês? Respondemos que não. Então eu vou contar, ela disse. Tudo se deve à minha mãe. Ainda bem que vocês não a conheceram porque ela era muito má. Ela nos batia muito, nos maltratava, nos tratava de forma desumana e, além disso, quando estávamos crescendo e ela já não podia nos bater, sua forma de maltrato mudava. Ela não queria que ninguém de nós, meus irmãos e eu, saíssemos da fazenda. Cada vez que alguém finalmente ia embora para buscar uma vida melhor, ela fazia questão de dizer que essa pessoa estava morta para ela, sempre tentando nos fazer sentir culpados por deixá-la à própria sorte, como ela dizia. E não só isso, ela os amaldiçoava, literalmente. Segundo ela, fazia trabalhos de feitiçaria para que tivéssemos que voltar, para que nunca estivéssemos bem longe dela. Ela dizia que era bruxa, mas nenhum dos meus irmãos nunca voltou. Às vezes eu pensava que ela fazia isso talvez para me assustar. Eu, que era a última que restava, a única filha que ficou para cuidar dela. Pobre de você se um dia disser que vai me abandonar também, pois eu nunca vou te deixar. Se você me deixar para morrer, vou puxar suas pernas onde quer que você esteja. Você está ouvindo? Ela me dizia. Minha avó fez uma pausa para preparar um café, quase como se estivesse ganhando coragem para nos contar o restante da história. Ela nos fez prometer que não contaríamos aos meus pais até que fôssemos adultos. Todos nós prometemos e ela continuou. Enfim, meus amores, eu saí da fazenda quando conheci o seu avô, e minha mãe nunca me perdoou. Eu quase podia vê-la também fazendo aqueles feitiços e poções, tentando que me alcançassem em algum momento. Ela nunca mais falou comigo até que estava muito doente, quase 25 anos depois. Eu, como meus irmãos, sempre mandávamos dinheiro, sempre cuidávamos dela, mas ela nunca quis nos atender nem ao telefone. Depois de um tempo, paramos de ligar. Só me ligou alguém, uma vizinha, lá pelo dia 23 de dezembro, e me disse que minha mãe ia morrer no Natal, que eu fosse rápido para vê-la. Eu já tinha visto minha mãe inventar coisas, tentar fazer com que meus irmãos voltassem assim, e isso somado ao fato de que me disseram com tanta certeza quando ela ia morrer, me fez pensar que a única coisa que ela queria era que eu não passasse aquele Natal aqui em casa. E além disso, sua mãe tinha acabado de dar à luz a você, então era o primeiro Natal que eu ia passar com um neto. Não pude ir para lá, tinha que ficar aqui e ser avó. E bem, sinto que também não havia muito por que voltar. Vocês são pequenos e talvez pensem que nós, os mais velhos, já não somos afetados pelas feridas do passado, mas voltar àquele lugar era como reviver a infância horrível que tivemos. Então eu disse naquela ligação que não voltaria. E então, no dia 26, me ligaram de novo, uma vizinha que eu não conhecia. Quase me fazendo se sentir culpada, ela disse que minha mãe tinha falecido no Natal, que eu tinha que ir assinar algumas coisas e resolver os assuntos dela. Avisei aos meus irmãos, mas ninguém quis ir comigo, então fui sozinha. Por mais que minha mãe não merecesse, eu não queria deixar nada pendente, então fui para poder enterrá-la e cumprir suas últimas vontades, o que fosse necessário. Mas quando cheguei lá, já a haviam enterrado, tudo já estava resolvido. Só se aproximou aquela mulher. Me disse que era ela quem tinha me ligado e me disse que, na verdade,
A última vontade da minha mãe era que eu voltasse e que me entregassem uma nota em um pedaço de papel. Me espere, eu vou te visitar em todos os natais. Era só isso que dizia. Minha avó fez outra pausa, olhou para uma foto nossa na estante. Se aproximou de nós e disse em voz baixa. E ela cumpriu a promessa. Em todos os natais ela aparece de alguma forma na minha casa. Por isso sempre saímos, para que ela não me encontre. Naquele momento imaginamos ouvir algo lá fora, mas eram meus pais que chegavam prontos para o jantar. Meus primos e eu quase nos arrependemos de ter pedido à minha avó para contar uma história de fantasmas, porque não estávamos preparados para aquela. Com o tempo, fomos lembrando de todas essas histórias com terror e com muito carinho. Quando minha avó faleceu, continuamos compartilhando com os outros aquelas histórias de fantasmas que ela nos contou, mas curiosamente essa nós nunca contamos. Quase a apagamos da nossa memória, apesar de que, a cada Natal, minha tia Silvana, que agora morava na casa da minha avó, também saía de lá. Sem perceber, ninguém ficava naquela casa no Natal, como se seguisse aquela estranha tradição, aquela estranha crença da avó. No Natal de 2021, nos reunimos depois de um ano sem poder fazer isso. Fizemos na casa dos meus pais porque eles têm o quintal mais amplo. Em certo momento me mandaram para a casa da minha tia Silvana buscar um botijão de gás que estava lá. Juro que fui muito tranquilo, sem lembrar de nada. Cheguei na casa, procurei o botijão e encontrei. Coloquei na entrada para sair, mas por alguma brincadeira do destino, me deu muita vontade de ir ao banheiro. Tudo estava apagado, não se ouvia nada, apenas o vento, e ao sair do banheiro, de repente, como se aquele relato tivesse sido ativado na minha memória, aquela história voltou para mim. Ao mesmo tempo, a tosse de uma mulher pareceu vir lá do quintal. Ouvi de novo. Não havia como aquele som vir de uma casa vizinha. Não havia como. Respirei fundo por um momento. Já tinha 19 anos, essas histórias já não deveriam mais me dar medo. Era hora de eu me aproximar e ver de onde vinha aquele som. O que quer que fosse que tossia lá fora, agora estava bem atrás da porta. A lâmpada sobre a porta dos fundos iluminava uma janela ao lado, e naquela noite vi claramente a sombra de uma mulher, acho que com o cabelo solto, bem comprido. É só o que consegui interpretar naquele escuro. Aquela noite eu contei para todos o que vi, e naquela noite eles compartilharam comigo a história que eu já conhecia. Disseram que a mãe dela continuava vindo procurar nossa avó. Alguns na família acreditam, outros não. Alguns dizem que já a viram, outros, como eu, tivemos algum tipo de encontro, mas ninguém na família fica naquela casa no Natal. Quero compartilhar com vocês uma experiência muito estranha que tive quando tinha 13 anos, no já tão distante 2014. Pensando agora, que rápido passou o tempo. Bom, o que vou contar eu ainda lembro com toda clareza, talvez porque me aterroriza tanto até hoje. Naquele Natal ficamos na casa da minha tia Alessandra, que havia se casado anos atrás, mas apenas recentemente havia retomado o contato com a família. Seu marido, Ted, era um europeu 20 anos mais velho que ela, mas que a tratava muito bem. Ele era uma boa pessoa, embora na época não o conhecêssemos muito bem, e a barreira do idioma criava uma certa distância entre nós. Ted acabou no Brasil porque um tio dele, já muito velho, havia se aposentado e realizou um sonho de comprar uma casa perto do mar por aqui. Após a morte do tio, Ted descobriu que ele não só tinha uma propriedade, mas que a havia herdado. Uma casa ao lado da praia, tão grande que naquele Natal havia familiares dele que vieram, e também familiares do nosso lado da família.
Deve ter sido uma das maiores celebrações de Natal que me lembro. Muita comida, muita música, um clima ótimo que foi perfeito até por volta de 1 da manhã, quando de repente começou a chover. As pessoas estavam tão imersas na festa que apenas se abrigaram debaixo de um telhado no jardim e continuaram festejando. Eu, por outro lado, já estava tão cansada que preferi ir descansar. Minha tia me acomodou em um quarto longe de todo o barulho. Ela disse que minhas primas viriam ficar comigo em breve, que só elas tinham a chave do quarto e que eu poderia dormir tranquila porque ninguém entraria. E assim eu fiz, comecei a dormir até que algo, como um instinto ou algo assim, não sei como explicar, me despertou, me deixando em alerta. Eu estava de costas para uma grande janela sem cortinas que não tinha me incomodado antes, mas naquele momento fiquei com muito medo de olhar para ela. Eu tinha certeza de que havia alguém ali. No final, depois de alguns minutos, a curiosidade falou mais alto e eu fingi que me virava dormindo, com os olhos semiabertos. Pude ver a figura de um homem. Alguém me observava pela janela. Senti muito medo, mas não sabia o que fazer. Não quis gritar com medo de que aquele homem entrasse. Eu sabia que, se tentasse correr, ele talvez me alcançasse. Comecei a pensar nas possibilidades na minha cabeça, no que poderia fazer para escapar. Eu mal conseguia distinguir sua aparência por causa dos olhos entreabertos, mas pensei ver que ele tentava abrir a janela. Tomei coragem, respirei fundo, contei até 3 e corri descalça para sair daquele quarto, para fugir em direção à parte onde toda a gente estava. Por sorte, minhas primas estavam chegando bem na hora que eu saí e me abraçaram. Elas me viram chorando de medo e perguntaram o que estava acontecendo. Eu disse que um homem estava tentando entrar no quarto, e elas apenas disseram que estava tudo bem, que eu me acalmasse. Eu insisti. Disse que alguém estava tentando entrar pela janela, e uma das minhas primas apenas disse à outra: "Viu? Eu te disse que era verdade." Então as duas caminharam em direção ao quarto, e eu a segui um pouco confusa pela calma com que elas estavam lidando com a situação. Eu sugeri que avisássemos meus pais ou meus tios, mas elas apenas me pediram que as seguisse. Entramos no quarto, e minha prima perguntou: "Essa é a janela, certo?" Eu disse que sim. Ela acendeu a luz ao lado da janela, e atrás dela havia apenas um muro. Ela abriu a janela e nos pediu para nos aproximarmos. Nós fizemos isso e percebemos que o muro era real. Havia cerca de 10 centímetros entre a janela e aquela parede de tijolos. Aparentemente, quando minha outra prima chegou de madrugada, dormiu um tempo ali e, no começo, achou que estava sonhando porque ouviu como se alguém estivesse falando com ela. Alguém pedia para deixá-lo entrar e só depois ela percebeu que não estava dormindo, que estava acordada e que aquela voz era real. Ela estava de costas para a janela e ouviu como se alguém batesse nela, pedindo para entrar, dizendo que estava muito frio lá fora. Ela tentou ignorar aquela voz até adormecer e pela manhã saiu correndo sem olhar para trás. Minha outra prima nos disse que, segundo minha tia, ninguém sabia por que construíram uma parede ao lado daquela janela, que já estava assim quando Ted herdou a casa. No entanto, quase todas as mulheres que dormiram ali, especialmente as mais jovens como nós, acabavam vendo alguém na janela. Às vezes apenas uma sombra na escuridão, outras vezes, como aconteceu comigo, era possível ver claramente que havia um homem mais velho espiando por ela. Eu nem quis ver as fotos do antigo dono da casa. Tinha medo de que ele se parecesse exatamente com o homem que vi. Me dava pavor pensar no que ele teria feito em vida para continuar penando daquela forma, espreitando. Tento não pensar nisso, mas de vez em quando, especialmente em datas como essa, isso volta à minha memória. E onde quer que eu esteja, eu me levanto e fecho minhas cortinas. Às vezes, quando durmo de costas para meu vitrô, quase tenho certeza de que ele está lá. Mas isso é só minha mente tentando pregar uma peça em mim.
Obrigado por ouvir minha história. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Júlio e já faz 10 anos que vivo nos Estados Unidos. Já consegui minha documentação e, graças a isso, montei meu próprio negócio de construção. Graças a Deus, as coisas têm ido muito bem, pelo menos no aspecto financeiro. Tenho 30 anos e já sou divorciado. Quase me casei pela segunda vez, mas as coisas não saíram como eu esperava. Não vou mentir porque não tenho por que agradar ninguém. Passo 3 horas na academia todos os dias e gosto muito de me cuidar. Compro boas roupas e tento parecer atraente para as mulheres. Sou exigente com meus gostos, mas quando encontro uma mulher que atenda minhas expectativas, podem acreditar que sou totalmente fiel, leal e carinhoso. Foi assim que conheci Nica, uma venezuelana muito bonita, com muitos seguidores no Instagram. Nos conhecemos em uma festa e nossa atração foi imediata. Saímos algumas vezes em um clima de conhecer um ao outro e a paixão tomou conta. Eu sabia que ela era a mulher perfeita e ideal para mim. Tivemos 6 meses maravilhosos até que finalmente fui morar no apartamento dela. A partir daí, o relacionamento se tornou um verdadeiro inferno, principalmente porque naquele momento meus papéis de divórcio ainda não tinham chegado. Bom, quanto mais me aproximava de Nica, mais eu descobria coisas que não me agradavam. Ela era muito possessiva e ciumenta. Quando não estávamos juntos, eu tinha que dizer a ela, hora por hora, o que fiz e com quem estive para que ela pudesse verificar. Ela não gostava que eu falasse ao telefone com minha família e muito menos que eu tivesse contato com minha ex-esposa. Vale esclarecer que não terminei mal com minha ex e nós dois compramos um cachorro que ficou com ela. Eu ia visitá-lo nos fins de semana porque aquele Beagle mudou nossas vidas. Nica, porém, entrava em uma crise de ciúmes que, em alguns momentos, eu cheguei a pensar que ela poderia me machucar durante a noite. No final, acabei me distanciando de todas as pessoas que eu amava para ficar bem com ela. Infelizmente, isso não foi suficiente. Nica tinha uma paranoia sobre infidelidade e me controlava completamente. Parei de usar o Facebook porque eu tinha mais mulheres do que homens adicionados nessa rede social. Ela me pediu todas as senhas, ao que eu me neguei. No início, ela fez um verdadeiro drama, mas como não cedi, ela acabou se resignando. Sei que tudo isso soa muito doentio, mas naquele momento eu não enxergava dessa forma. Eu estava completamente apaixonado por ela. Como mencionei, Nica tinha muitos seguidores no Instagram que a elogiavam por sua beleza, seu rosto e sua figura. Para mim, foi um verdadeiro desafio não ficar com ciúmes, mas eu não queria causar problemas. O ruim é que Nica interpretou isso como falta de interesse da minha parte. Nas brigas, ela me acusava de não sentir ciúmes e de não me importar se outros homens olhassem para ela. Chegou um momento em que eu não aguentava mais, mas ainda estava lá por amor. Em uma ocasião, enquanto ela estava ocupada preparando algo para o jantar, me pediu para atender uma ligação de sua mãe. Para isso, me deu a senha do celular e eu a memorizei. Dizem que a curiosidade matou o gato, e posso garantir que esse ditado é muito verdadeiro. Em uma tarde, enquanto ela tomava banho, aproveitei para olhar o celular dela. A primeira coisa que verifiquei foi o Instagram, e fiquei muito decepcionado ao descobrir que vários homens lhe faziam comentários sexuais, aos quais ela respondia com emojis ou corações. Com o tempo, percebi que foi nesse momento que ela me perdeu. Enquanto eu olhava o celular, chegou uma mensagem de uma mulher que marcava um horário. Quando voltei à conversa, descobri que era uma mulher que lia cartas e aparentemente trabalhava com bruxaria em vários níveis. Essa mulher havia feito um endulzamento, feitiço de amor em mim.
Nica disse que estava com medo porque meus papéis de divórcio não chegavam e ela pensava que eu estava atrasando o processo porque ainda queria minha ex. A bruxa confirmou as dúvidas dela, dizendo que minha ex e eu ainda tínhamos um laço amoroso que não havia sido completamente rompido. Nica queria reforçar o trabalho de bruxaria e a mulher estava dando os horários disponíveis. Deixei o telefone onde Nica o havia deixado carregando e esperei que ela não percebesse que eu o havia verificado. Felizmente, ela não percebeu. Mais do que a bruxaria, o que mais me machucou foi o fato de que ela não confiava nas minhas palavras e não valorizava tudo o que eu fiz para estarmos bem, desde me distanciar da minha família até cortar amizades de anos. Os meses seguintes foram muito problemáticos, provavelmente os mais difíceis de todo o relacionamento. Pouco a pouco deixei de me importar em demonstrar meu carinho com pequenos gestos. Isso era algo que Nica não suportava. Ela me acusava de não lhe dar flores ou de não falar mais sobre um futuro juntos, ter filhos e comprar uma casa. Outra coisa que a incomodou muito foi que eu retirei meu apoio financeiro. Nica estava, e acredito que ainda esteja, muito endividada com seus cartões de crédito. Como minha situação financeira permitia, eu a ajudava, mas depois decidi deixá-la lidar com suas próprias dívidas. Certa tarde, depois de um dia cansativo de trabalho, Nica me esperava muito séria na sala. Acho que eu já imaginava o que aconteceria a seguir, mas decidi me aproximar dela com uma atitude carinhosa. Perguntei: "O que está acontecendo, amor? O que te deixou de mau humor?" Ela começou a reclamar das mesmas coisas de sempre. Falou sobre os papéis do divórcio e disse que não sentia mais meu amor por ela e que lá fora havia milhares de homens que se sentiriam sortudos em tê-la. Essa foi a gota d'água. Eu não estava mais disposto a suportar suas birras. Disse a ela que ela era muito insegura e precisava de terapia, e que enquanto ela trabalhava em seus problemas, eu trabalharia nos meus. Disse que enquanto ela não mudasse de atitude, eu iria embora da casa e da vida dela. Peguei a maioria das minhas coisas e voltei para meu antigo apartamento. Passaram-se 3 semanas sem qualquer contato. Não vou mentir, eu sentia muita falta dela. Lembro-me de um domingo, quando estava de folga do trabalho, e mandei uma mensagem perguntando como ela estava e como se sentia. 1 hora depois ela respondeu: "O que você quer? Por que está me mandando mensagem? Se você terminou comigo, não quero te ver de novo. Pare de me incomodar." Eu estava prestes a responder que nunca pensei em cortar contato com ela, quando percebi que ela havia me bloqueado. Ela me excluiu de todas as redes sociais e também bloqueou meu telefone. Isso me machucou muito, admito. Foi o que eu chamo de golpe baixo, porque sou uma pessoa muito orgulhosa e nem de brincadeira iria implorar. Me concentrei na academia e, pouco a pouco, comecei a recuperar meus amigos e minha família. No entanto, desde a ruptura, começaram a acontecer muitas coisas horríveis comigo. No meu trabalho de construção, sofri vários acidentes. Em uma ocasião, enquanto eu dirigia para uma obra, estava ouvindo música quando, de repente, vi uma espécie de sombra na minha frente. Eu perdi o controle do volante e derrapei. No hospital, me disseram que eu estava bem e que tive muita sorte de não sofrer danos maiores. Pouco tempo depois, um dos meus funcionários escorregou do 3º andar e morreu instantaneamente. A família dele me culpou por não garantir mais segurança para os trabalhadores. Tive que pagar uma grande quantia de dinheiro como indenização para evitar que o caso fosse levado mais longe. Dentro de mim, eu estava vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida e sentia que algo ia acontecer. Eu teria ficado com essa ideia se não fosse por uma tarde, quando minha madrinha me escreveu perguntando se tudo estava bem comigo. Quando perguntei por quê, ela me disse que tinha feito uma leitura de cartas e parecia que eu estava sendo vítima de um trabalho muito forte por parte de uma mulher. Perguntei como ela sabia que era comigo, e ela respondeu que essas coisas são complicadas de explicar
mas que ela havia visto meu rosto na leitura. Fiquei muito surpreso, mas aproveitei para contar tudo a ela. Minha madrinha me ajudou a abrir os olhos e perceber a gravidade da situação. Atualmente, estamos vendo uma maneira de fazer um ritual à distância, e caso não seja possível, planejo uma viagem para ver minha família e minha madrinha, que moram na Bahia. Antes eu não levava esse tipo de coisa muito a sério, mas agora que vivi isso na pele e sofri as consequências, tenho medo de que isso continue piorando. Já não me interessa saber o que acontece com minha ex. Tudo o que quero é me livrar de todo o mal que me fizeram por despeito e raiva. Minha madrinha me pediu que, por enquanto, jogasse fora todas as coisas dela que ainda pudesse ter comigo. Tenho um anel e um colar que ela me deu na época em que nosso relacionamento era perfeito. Fiquei muito bravo quando ela sugeriu isso e respondi que não, que só ia esconder os objetos. Espero estar fazendo o que é certo para mim. Enfim, essa é a minha história, e assim que fizer o ritual não hesitarei em contar como foi, se funcionou ou não. Sou caminhoneiro há 14 anos e percorro longas distâncias, especialmente entre Colômbia e Equador. Vocês podem imaginar o quanto são extensas essas viagens, que costumam durar 1 ou 2 dias. Hoje quero contar algo que me aconteceu há alguns meses enquanto transportava alimentos embalados do porto de Buenaventura, na Colômbia, até Quito, no Equador. Eram cerca de 10 ou 11 da noite quando saí de Buenaventura. Eu estava ouvindo música tranquilamente no rádio até chegar a uma área com muitas árvores. Lá, de repente, a música começou a desaparecer, dando lugar a uma estática chata. Decidi desligar o rádio e continuar a viagem, sem dar muita importância ao ocorrido. Mais adiante, tentei ligar novamente, mas não houve resposta. O aparelho não funcionava, mesmo sendo novo e comprado há apenas 1 mês. Por volta das 2 da manhã, já estava descendo em direção a Ipiales, perto da fronteira com o Equador. A rodovia estava deserta e só se ouvia o rugido incessante do freio de motor, já que a descida era longa e íngreme. Quando passei por San Juan, de repente todas as luzes do veículo se apagaram e eu fiquei no escuro. Fiquei assustado, embora o caminhão continuasse funcionando perfeitamente. No entanto, considerando o quão perigoso era estar sem luzes, decidi parar e colocar alguns sinais de advertência para me tornar visível, na medida do possível, pois nem as luzes de emergência funcionavam. Pensei que pudesse ser um problema na bateria, embora o caminhão devesse ter desligado por completo. Com a lanterna do celular, procurei algum cabo desconectado, mas não havia nada. Tudo parecia em ordem. Então, atrás de mim, ouvi passos sobre o asfalto. Virei-me surpreso e vi uma mulher descalça com roupas sujas. "Boa noite, amigo. O que aconteceu?" ela disse. A verdade é que sua aparência e seu surgimento naquele horário em uma estrada como aquela me deixaram intrigado. Desde que passei pelo último povoado, não tinha visto um único carro. Expliquei a ela sobre o problema das luzes, ao que ela respondeu: "Reconecte os cabos e verá que funcionará." Eu fiz isso e, para minha surpresa, as luzes voltaram a acender. Despedi-me dela e ela seguiu caminhando, desaparecendo no mato da montanha, movendo-se de uma forma estranha, quase como um zumbi. Peço perdão, mas disso eu ri naquele momento. Bom, achei que ela devia morar em alguma casa nas montanhas e continuei meu caminho. Eram 4 da manhã e eu já estava a caminho da ponte de Rumichaca, pronto para cruzar para o Equador, quando de repente o rádio ligou novamente. Uma estática forte invadiu o som. Ao fundo, consegui distinguir claramente gritos agonizantes e desesperados de alguém pedindo ajuda. Tentei desligá-lo, mas foi em vão.
O walkie-talkie que uso para me comunicar com outros colegas também ligou e emitia o mesmo som. Quando cheguei à ponte, ambos se desligaram de repente. Depois de passar por Tulcán, já no Equador, de forma impossível vi novamente a mesma senhora que havia me ajudado horas antes. Ela me olhou com a boca aberta, como um abismo, e os olhos completamente negros. Foi tudo o que consegui ver antes de atropelá-la. Um grito semelhante ao do rádio inundou a área. Eu estava tão assustado que nem parei para ver. Meu objetivo era chegar ao meu destino o mais rápido possível. De verdade, agradeço a Deus por ter chegado são e salvo com os primeiros raios do sol. Naquela noite, tive um pesadelo em que a mesma senhora me perseguia com a boca aberta. A situação se repetiu durante vários dias. Ela aparecia em todos os meus sonhos, me atormentando. Foi então que percebi que havia algo estranho no meu caminhão. Notei isso porque sempre que eu dormia nele, sonhava com aquela mulher, o que não acontecia em outros lugares. Cansado da situação, decidi contar isso a um dos meus colegas, que então me disse: "Esse fantasma se apegou à sua mula", referindo-se ao caminhão. Ele falou sobre uma amiga sua que entendia de exorcismos. Logo a contatei. Ela veio à minha casa e fomos ao estacionamento onde eu deixava o caminhão. Ao entrar na área da cama, vimos marcas de mãos sujas, como se alguém tivesse tentado sair dali. A cena quase me fez vomitar de medo, mas a mulher, sem se abalar, recitou algumas palavras estranhas e espalhou sal por todos os cantos do caminhão, enquanto também borrifava água benta. Ao terminar, disse que eu deveria esperar pelo menos um dia antes de sair com o caminhão de novo. Desde então, passei várias noites no caminhão sem sonhar com aquela senhora. Quando vou ao Equador, procuro fazer isso durante o dia, pois já não gosto de dirigir à noite, especialmente pela rota Pasto e Piales. Quando ouvi histórias sobre coisas que aconteceram com algumas pessoas em relação a objetos que talvez tenham comprado de segunda mão ou que alguém lhes deu, rapidamente me veio à memória a vez que uma tia, que morava com minha avó, me deu um boneco. Esse era um daqueles bonecos que muitas meninas faziam de namorado de suas bonecas. Ela me deu um dia quando chegou em casa, contando animada que havia encontrado aquele boneco perto do lixo. Ela o lavou muitas vezes antes de me dar, para garantir que estivesse completamente limpo. Sério, ela fez de tudo. E quando me deu, eu fiquei animada. Eu o levava para todos os lugares onde estavam minhas bonecas. Só que logo comecei a notar que onde quer que eu o colocasse sentado, ele nunca ficava assim. Era fácil de posicionar sentado. Ele não tinha nenhum peso que o fizesse cair. Mas toda vez que eu olhava de novo, ele estava caído ou em uma posição completamente diferente da que eu sempre deixava. E era só ele. Ninguém mais mexia nas minhas bonecas. Era mais uma curiosidade. Sinceramente, nunca me deu medo, mas eu achava estranho. E enfim, passaram-se algumas semanas e aconteceu algo completamente inesperado e muito assustador para mim. Foi numa tarde em que eu estava prestes a deitar para tirar uma soneca. Meus pais estavam lá embaixo e, como sempre, eu tinha arrumado minhas bonecas em um móvel à vista da minha cama. Percebi que aquele boneco não estava lá. Levantei da cama para procurá-lo e foi quando ouvi passos correndo pelo corredor. Eram passos como de criança e eu era a única da minha idade na casa da minha avó. Então me aproximei da porta do meu quarto e antes de chegar, vi o boneco, completamente sozinho, correndo, sem ninguém o manipulando. Sei que isso é difícil de acreditar e não os culpo se não acreditarem, mas eu lembro que naquele dia gritei de tanto medo que meus pais subiram correndo. Contei o que vi e eles procuraram o boneco. Foram até o fundo onde eu disse que o vi indo, onde só havia um banheiro. Mas a partir daquele dia, nunca mais o vimos em lugar nenhum.
Ele simplesmente desapareceu. Quando estava prestes a completar 18 anos, trabalhei com um conhecido do meu pai, que tinha um negócio de aluguel de mesas e cadeiras para eventos. Ele recebia solicitações de pessoas, e nós íamos a casas ou salões de eventos. Foi em um salão aqui em Pucón, no Chile. Levamos as mesas e as cadeiras. As horas se passaram, e bem, fomos buscá-las já tarde da noite. Começamos a empilhar as cadeiras e a dobrar as mesas para colocá-las na pequena caminhonete do negócio. Nesse salão só estavam 2 rapazes que se encarregavam de ficar ali para que pudéssemos pegar o que era nosso, pois já estavam fechando. Era a minha primeira vez nesse lugar. Dobrei a última mesa e antes de chegar à saída, vi que em uma porta de vidro que refletia havia a imagem de um homem. Era um homem de terno. Ele parecia estar parado sobre um tipo de degrau em frente ao salão, como um palco, para quando tivessem música ao vivo ou algo assim. Mas ao olhar para o palco, não havia ninguém lá. No entanto, ao voltar o olhar, ainda conseguia ver aquele homem parado em direção ao salão. Fiquei lá com a mesa que carregava, e um dos rapazes do salão se aproximou de mim, e lembro-me muito bem do que ele disse. "Você viu ele? Não se assuste, ele vai embora agora. Se você quiser, posso te ajudar a carregar isso. Fechamos e cada um vai para seu lado." Aceitei a ajuda dele, mas não lhe disse nada sobre o que tinha visto. Sabia muito bem que ele estava falando daquele homem. Saímos. Estávamos caminhando em direção à caminhonete e ele disse: "Esse homem que você viu, não é a primeira vez que alguém o vê. Hoje eu não o vi, mas sei muito bem que ele se mostra nos espelhos. Já houve pessoas que se assustaram porque dizem que ele aparece nos espelhos dos banheiros. Também o viram nas portas para onde você estava olhando. Desculpe, mas você realmente se assustou, e eu sabia que você tinha visto o Senhor. Me contaram que ele foi uma pessoa que se apresentou aqui há muito tempo. O contrataram para cantar e ele faleceu. Não aqui. Só me disseram que ele morreu e que de vez em quando ainda o veem por aqui. Mas ele nem se move, só aparece nos espelhos. Eu só vi uma vez no espelho que está ao fundo do salão, na parede, e também me assustou, mas ele não faz nada de mal. Saí de lá pensando que talvez aquele homem amasse muito estar nesses eventos, e por isso, quando faleceu, voltava a visitar os lugares onde se apresentou. Embora, é claro, aquilo me assustou naquele momento. Esta é uma memória perturbadora da minha infância. Eu tinha cerca de 7 ou 8 anos. Minha mãe geralmente levava meu irmão e eu para pedir doces no Halloween. Mas naquele ano, depois da escola, ela me deixou na casa do meu amigo Sean, onde Sean, nosso amigo Johnny e eu iríamos juntos. Johnny e Sean eram um ano mais velhos que eu. Nos conhecemos enquanto eu brincava com meu irmão no quarteirão. Sean teve uma criação estranha que eu nunca entendi muito bem. A irmã dele tinha cerca de 20 anos. Havia uma grande diferença de idade entre eles. Ela sempre parecia ser sua cuidadora. Eu toda semana estava na casa dele e sempre tinha um cheiro de urina, e parecia que a irmã dele sempre tinha um cara diferente por lá. Ela nunca foi amigável comigo, nunca me cumprimentava nem falava comigo. O pai de Sean nunca estava presente, e acredito que sua mãe sempre trabalhava fora da cidade. Só vi a mãe dele algumas vezes. Nós nunca mantivemos contato por tempo suficiente para que eu entendesse tudo isso direito. Enfim, minha mãe me deixou na casa de Sean, esperando que a mãe dele fosse sair conosco para pedir doces. Depois de me despedir dela, entrei na casa.
Johnny já estava lá. Todos nós tínhamos grandes sacos de travesseiro para encher de doces. Foi por volta desse momento que descobri que nem a mãe nem a irmã de Sean iriam nos acompanhar. Eu era muito pequeno, então me senti um pouco desconfortável, sabendo que Johnny e Sean estariam liderando o caminho, mas ao mesmo tempo senti uma certa empolgação por termos mais liberdade. Sabia que minha mãe não teria aprovado que fôssemos sozinhos. Então, finalmente saímos pelo bairro, caminhando de porta em porta. Muitas pessoas perguntaram se estávamos sozinhos ou onde estavam nossos pais, e Johnny sempre respondia com a mesma mentira, dizendo que a mãe dele estava à frente com sua irmã. Funcionava todas as vezes. Isso foi numa sexta-feira, então não começamos a pedir doces até cerca das 17 horas, e como não tínhamos aula no dia seguinte, pretendíamos continuar até que nossos sacos estivessem completamente cheios. Depois de algumas horas, fizemos uma pausa e voltamos para a casa de Sean, onde ele esquentou várias pizzas congeladas. Na época, eu ficava com inveja da aparente liberdade que ele tinha em sua casa, sem pais que se importassem com o que ele fazia, mas olhando para trás, me considero muito abençoado por ter crescido em uma casa com 2 pais rígidos e amorosos. Depois de passarmos uma hora na casa dele assistindo especiais de Halloween na Nickelodeon, comendo pizza e doces, a mãe de Johnny finalmente veio buscá-lo, mas Sean e eu queríamos continuar. Então saímos novamente para a segunda rodada. Já estava escuro e devia ser depois das 9 da noite. Havia muito menos pessoas pedindo doces agora. Tentamos ir a alguns quarteirões que ainda não tínhamos visitado, o que significava nos afastarmos mais da casa de Sean. Encontramos um quarteirão que ainda não tínhamos explorado e continuamos batendo nas portas. Algumas casas não respondiam a essa hora, e a maioria das pessoas que atendiam comentavam que já estava tarde e que estávamos sozinhos. Foi então que notamos um homem empurrando um carrinho de bebê a algumas casas atrás de nós. Ele estava caminhando muito devagar em nossa direção, provavelmente um pai levando seu filho pequeno para pedir doces. Conforme continuávamos batendo nas portas, o homem com o carrinho se aproximava. Eventualmente ouvimos ele assoviando e cantando suavemente. Finalmente ele nos alcançou e disse: "Como está indo o Halloween, garotos?" Nós respondemos: "Bem." Então ele disse: "Já está tarde, estou voltando para casa. Posso dar a vocês o resto dos meus doces." Nós dois ficamos animados como se tivéssemos ganhado na loteria. Sean perguntou que tipo de doces, e ele disse que tinha vários sacos de coisas diferentes. Ele disse que não conseguiu dar muito porque queria levar a filha para passear e pedir doces. Ele tinha um saco pendurado em uma das alças do carrinho, que estava cheia de doces. O carrinho estava totalmente coberto por uma parte dobrável, então não podíamos ver a filha dele. Ele disse que ela estava dormindo e não queria acordá-la, mas apontou para frente e disse que sua casa era logo ali. Então o seguimos enquanto ele empurrava o carrinho. Ele estava andando um pouco mais rápido agora. Enquanto caminhávamos, percebi que praticamente não havia mais ninguém por ali, mesmo sendo uma noite de sexta-feira. Parecia uma parte mais tranquila do bairro. O homem conversava conosco enquanto caminhávamos, fazendo perguntas, como de qual parte do bairro éramos ou onde estudávamos. Coisas básicas. Sean respondia à maioria das perguntas. Mesmo ele sendo apenas um ano mais velho que eu, naquela idade eu sentia que ele deveria tomar a liderança. Em várias ocasiões, enquanto caminhávamos, o homem se inclinava para o carrinho e falava em um tom alto para sua filha, e depois virava para nós e sorria. Finalmente chegamos à casa dele. Ele nos conduziu pela entrada com o carrinho e destrancou a porta. Depois de abri-la, ele levou o carrinho com a filha para dentro primeiro e então nos convidou a entrar. Sean foi na frente, então eu o segui. Eu perguntei se podíamos deixar a porta aberta e o homem parou por um momento com uma cara estranha antes de dizer: "Claro."
Ele disse que já voltava e que ia pegar os sacos de doces. Ele empurrou o carrinho para o meio da sala de estar, a apenas uns 3 metros de onde estávamos. Eu cutuquei Sean porque estava me sentindo desconfortável. Sussurrei: "Por que ele deixou os doces tão longe?" Sean não respondeu. Em vez disso, ele foi até a sala e se aproximou do carrinho. Ele levantou a parte que estava cobrindo o bebê e pareceu ficar pálido igual um papel. Ele voltou correndo até mim, sussurrando: "Vamos embora." Ele saiu correndo e eu o segui, embora fosse mais difícil por causa dos sacos pesados. Eu ainda estava confuso sobre o que ele tinha visto, mas naquele momento ouvimos uma voz feminina gritar: "Com licença!" Era uma das vizinhas do homem. Ela veio correndo até nós e perguntou se conhecíamos aquele homem, e foi então que Sean contou tudo, dizendo: "Ele nos ofereceu os doces que sobraram, mas ele estava com um carrinho de bebê com um bebê de mentira." Lembro-me de sentir arrepios quando ele disse isso. A mulher disse: "Sim, aquele homem não tem filho. Eu vi vocês andando com ele." Ela nos levou para seu carro e nos levou para casa. Eu sei. Entrar no carro de outra pessoa estranha depois daquilo foi uma escolha errada. A mulher foi até a porta da minha casa para falar com minha mãe sobre o que havíamos contado. Minha mãe ficou muito brava. Depois que contei todos os detalhes da noite, ela me mandou para o meu quarto enquanto meus pais chamavam a polícia para relatar o homem. Meus pais nunca me disseram o que aconteceu depois disso. Acredito que eles queriam me proteger de mais exposição àquela situação. Minha mãe não queria mais que eu fosse à casa de Sean, e sei que ela teve muito a dizer à mãe dele. Ainda vi Sean na escola algumas vezes e mantivemos uma relação cordial, mas nossa amizade nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Nunca mais foi a mesma depois da noite em que só Deus sabe o que aconteceria conosco se continuássemos lá. Era noite de Halloween, em 2016. Meus pais me encarregaram de distribuir doces para as crianças naquele dia. Minha mãe comprou uma infinidade de sacos de doces, que eu sabia que sobrariam por semanas, e eu seria a pessoa que comeria todos, com remorso, enquanto tentava perder peso. Sempre dizia à minha mãe que ela exagerava nos doces, mas ela nunca me escutava. Nossa casa ficava em um beco sem saída. Normalmente quase não recebíamos crianças pedindo doces. No entanto, tínhamos alguns pequenos fiéis que sempre vinham à nossa casa sabendo a quantidade de doces que dávamos. O Halloween caiu numa segunda-feira naquele ano. Eu estava na faculdade e, convenientemente, tinha folga às segundas e quartas nesse semestre. Então, na primeira metade do dia, fui à academia e depois trabalhei nas minhas tarefas da faculdade. Por volta das 16 horas, comecei a ouvir o som das crianças lá fora, indicando que as visitas estavam começando. A primeira vez que a campainha tocou, acho que foi entre as 16 ou 17 horas. O dia transcorreu como esperado, sem nada de interessante em entregar doces o dia todo para as crianças, enquanto meu cachorro Victor latia como um louco toda vez que a campainha tocava. Diria que, do primeiro pedido até as 20 horas, passaram de 10 a 15 crianças no máximo. Como disse, aquela casa era afastada, então muitos preferiam seguir em frente sem entrar naquele beco. Por ser uma noite de segunda-feira, tudo ficou mais silencioso muito mais cedo do que o habitual. Fiz boa parte do meu dever de casa, avancei no meu projeto e depois comi um pouco do ensopado que minha mãe tinha feito e fui para o meu quarto assistir Game of Thrones. Já estava no segundo episódio, quando ouvi o som inesperado da campainha. Victor começou a latir de novo. Olhei para o relógio e já era por volta das 22 horas. Aquilo estava definitivamente além do horário normal para as visitas de Halloween.
Desci até a porta da frente e a abri. Do outro lado da porta de vidro estava um homem muito alto, vestido com uma fantasia de palhaço e usando uma máscara muito assustadora. Ele estava sozinho e sabia que era um homem só pelo porte físico. Ele acenou para mim e apontou para o saco marrom que segurava, que parecia praticamente vazio. Eu não abri a porta de vidro. Apenas disse por ela: "Desculpe, não temos mais doces", e bati a porta com força. A tranquei imediatamente. Me arrependi de abrir a porta. Sinceramente, pensei que fosse apenas uma criança ou algum pai ou mãe que tinha trabalhado até tarde e queria fazer um último passeio com seus filhos. Quem eu acabei de ver na entrada definitivamente não era uma criança. Na verdade, nem parecia um adolescente. Aquele homem era enorme e a fantasia de palhaço o fazia parecer ainda maior. Felizmente não peguei o saco de doces antes de abrir a porta, então ele não podia saber que eu estava mentindo. Fiquei por ali um pouco para ouvir e ver se ele iria embora. Mas além de não ouvir seus passos, ele tocou a campainha de novo. Victor mais uma vez ficou descontrolado. Victor é um Rat Terrier e seu latido não é nada intimidador, além de que ele nunca defenderia a casa de um intruso. Peguei ele no colo e o levei para o andar de cima depois de apagar as luzes do andar de baixo. Essa foi a minha tentativa de fazer com que ele entendesse que eu não abriria a porta de novo naquela noite. Coloquei Victor no meu quarto e fechei a porta para que ele não continuasse a latir. Fiquei parada no topo da escada, escutando, e então ouvi pela porta da frente o som da porta de vidro sendo forçada, como se tivesse havido um estalo alto, indicando que o trinco poderia ter sido quebrado. Depois ouvi batidas na porta da frente e o som da maçaneta sendo mexida. Nesse ponto, decidi me esconder no meu quarto. Estava extremamente nervosa. Mandei mensagens no grupo da família sobre o que estava acontecendo. Ninguém respondeu e eu imaginei que, quem quer que fosse, acabaria desistindo. Eu teria mandado mensagem para todos os meus amigos perguntando se era algum deles, mas todos eles eram baixos. Aquele homem tinha mais de 2 metros. Voltei ao episódio que estava assistindo, tentando fingir que ele não estava lá. No entanto, a campainha tocou novamente. Aquilo era um pesadelo. Continuei dizendo para o Victor ficar quieto. Minhas cortinas estavam fechadas também. Não queria que aquele palhaço soubesse em que quarto eu estava. Tentei ligar para o meu pai, mas ele não atendeu. Liguei para o meu irmão, que atendeu dizendo que não estava sozinho, o que significava que ele estava com uma garota. Eu disse para ele olhar minhas mensagens, que tinha um cara vestido de palhaço na porta e ele não ia embora. Meu irmão disse que era uma brincadeira de Halloween e que eu deveria ignorar. Ele parecia estar com pressa para desligar, então desliguei. Eu esperava que ele estivesse certo. Honestamente, fazia mais sentido ser uma pegadinha. Então, depois de mais alguns minutos sentada na beirada da cama, tremendo, a campainha não tocou mais. Finalmente me senti segura para relaxar novamente e me deitar. Comecei a adormecer devagar, então desliguei a TV para ficar em completo silêncio. E logo depois adormeci. Acho que nem tive tempo de entrar no sono profundo quando acordei com Victor rosnando e latindo baixinho, como ele fazia quando esperava a aprovação de alguém da família. Mandei ele ficar quieto e ele parou. Olhei para ver o que ele estava observando. Ele olhava para a janela. Eu escutei. Havia um som vindo de fora, um leve som de batidas e quase jurava ouvir o som de algo esfregando no vidro. Meu quarto ficava no 2º andar da casa, então não era possível que alguém estivesse lá fora, mas fiquei curiosa sobre o que poderia ser. Me levantei e abri a persiana, e meu Deus, como eu estava errada. Aquele homem vestido de palhaço estava na minha janela. Tudo o que eu conseguia ver era aquela máscara horrível do outro lado do vidro. Ele inclinou a cabeça enquanto olhava para mim e eu comecei a gritar desesperadamente. Victor nem latia, pelo que eu me lembro. Ou talvez eu tenha bloqueado tudo.
Corri com o celular para o quarto dos meus pais, onde tranquei a porta e finalmente liguei para a polícia. Eu estava tão assustada que nem conseguia chorar. Meu corpo todo tremia e minha voz estava trêmula enquanto eu falava com a atendente. Acho que pedia a cada 20 segundos para os policiais se apressarem. Ela me dizia a mesma coisa toda vez, que eles estavam vindo o mais rápido possível. A polícia chegou à casa em cerca de 20 minutos. Eles examinaram o exterior da casa para procurar por possíveis tentativas de entrada. Tudo o que encontraram foi o trinco da porta de vidro quebrado, como eu havia imaginado, e encostada ao lado da casa, perto da minha janela, estava a escada do meu pai. Aquele homem havia entrado no galpão de ferramentas do lado de fora e pegado o martelo e a escada do meu pai para usá-la e chegar até a minha janela. Para evitar que as coisas fossem além, fui dormir na casa do meu amigo Adam. Até hoje não sei se foi apenas uma brincadeira doentia de Halloween ou se estava prestes a acontecer um crime terrível com o macabro detalhe de ser na noite de Halloween.